Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nesta aula de hoje. Hoje nós estaremos realizando a aula 11 do curso Mediunidade e Espiritualidade. Então vamos lá. Vamos começar. Vamos dar início à nossa aula de hoje, aula 11 do curso Mediunidade e Espiritualidade. Vamos fazer a prece. Eu vou abrir o livro aqui do Evangelho. Saiu no capítulo 23, abandonar pai, mãe e filhos. Aquele que houver deixado pelo meu nome, sua casa, seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe ou sua mulher, ou seus filhos ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. São Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então, vamos mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus, rogando a Ele que abençoe a cada um de nós, que possamos estar recebendo neste momento toda a sua energia do amor incondicional, que nos revigora, que essa energia entre no alto da nossa cabeça e passe por todo o nosso corpo. E ao sair pelos pés, que essa energia invada todo o nosso lar, cada cantinho, que ela possa ser ampliada, renovando e transmutando toda a energia do nosso lar, abençoando nossos familiares. Agradecemos, Mestre, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Abençoe a nossa aula de hoje, iluminando cada um que vai participar, para que possamos estar abertos e receptivos aos ensinamentos da noite de hoje. Muito obrigada e que assim seja. Então, hoje vamos ver o capítulo 6, o Cristo Consolador. Nos itens, o jugo leve, Consolador prometido, instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. E eu tive a intuição de nós iniciarmos os estudos do Livro dos Médiuns hoje também. Então, vamos lá. O jugo leve diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mas o que será esse jugo, quando ele diz aí? Jugo é essa peça aqui de madeira que é utilizada para unir dois bois, para que andem no mesmo compasso, enquanto puxam um arado ou uma carroça. É chamada também de canga ou junta de boi. Com isso, entende-se que, da mesma forma que eles devem estar juntos, nós temos a garantia de ter Jesus ao nosso lado. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Quando ele diz que eu vos aliviarei, ele refere-se à libertação desse fardo, que é isso que Jesus tem para nós em seus ensinamentos. Ele quer nos ajudar a carregar esse grande peso e tudo aquilo que aflige a nossa alma e nos faz sofrer. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei, por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei.
Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Jesus promete outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. E quem será esse Espírito de verdade? O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Jesus falava por parábolas, para explicar verdades complexas de uma forma simples. Ele usava as parábolas para responder às perguntas e tirar dúvidas. Era um método de ensino muito comum na sua época. Em suas parábolas, Jesus usava figuras que seus ouvintes entendiam, como comida, casamento, a relação entre um pai e um filho. E essas histórias simples explicavam a realidade difíceis de entender, como a salvação, o reino de Deus. Como as pessoas na época, muitas não tinham conhecimento, Jesus tentava ser o mais simples possível. E através de suas parábolas, Jesus tornou o caminho da salvação mais acessível às pessoas. Mas muitos ainda ficavam na dúvida ao interpretar as parábolas de Jesus, porque as figuras eram daquela época e tinham significado próprio, talvez diferente dos dias de hoje. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo do sofrimento, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a nossa felicidade, a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte, que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. Quando a dor parece não ter fim, o Espiritismo consola,
acreditando na eternidade da alma. Tudo faz grande diferença. Quando eu estou sofrendo, eu gosto de me imaginar assim, como se eu estivesse de fora da situação. Eu vejo a minha vida como se eu estivesse assistindo um filme passando na minha frente. E um dos episódios é aquele sofrimento que hoje parece interminável. E dessa forma eu percebo a grandeza da vida. Quando olhada de fora, o problema fica pequenino. E o melhor é sabermos que tudo vai passar. E, aprendendo ou não com aquele sofrimento, a vida segue muito longa e com muitos aprendizados. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. A fé é uma grande força que cada um de nós temos aqui dentro de nós. E toda vez que precisamos dela, ela está aqui, forte para nos ajudar. Como diz, a fé remove montanhas e nós não temos a noção do que somos capazes. Portanto, apenas confie e fortaleça na sua fé. Instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela nossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com a verdade. Jesus falava assim, que tinha que separar o joio do trigo. E o que era esse joio? O joio, na época, eram as ervas daninhas, e o trigo é o que era bom e aproveitável. Então, na vida, nós temos que saber separar o que é realmente bom para a nossa vida. O que é bom deve permanecer somente aquilo que nos faz bem, que nos faz crescer e que nos faz evoluir. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Amai-vos seria colocar em prática os ensinamentos do Cristo, fazer a caridade, ter um olhar mais de amor com as pessoas. E instruir-vos seria o estudo. Nós temos que estudar para saber e ter o discernimento do que é bom para nós e também para termos segurança de lidar com o mundo dos espíritos, encarnados ou desencarnados. O conhecimento faz com que deixamos de ser apenas joguete nas mãos dos espíritos inferiores, que desejam nos fazer mal ou nos conduzir ao sofrimento. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana, ainda que na instrução dos Espíritos. Ele vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui,
venho até vós. Por que me chamastes? O Espírito de verdade. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O Espírito de verdade. Como vimos, esse Espírito de verdade foi Kardec, que veio decodificar a doutrina espírita, que veio trazer a razão a tudo que era místico e parecia magia. Trouxe luz à escuridão, entendimento ao sofrimento. Então, agora encerramos a primeira parte do Evangelho e já vamos dar início aqui ao estudo do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é um dos livros que Allan Kardec decodificou, onde ele vem explicar sobre o que é a mediunidade, os tipos de mediunidade. Então, vamos iniciar o nosso estudo aqui. Livro dos Médiuns. Natural é que entre os que se ocupam com o espiritismo, o desejo de poderem pôr-se em comunicação com os espíritos. Quando uma pessoa fala que vai no centro espírita e não tem assim muito conhecimento, ela vai curiosa, achando que vai chegar lá e vai ver espírito, vai ver alguma manifestação. Então aqui existe muito de curiosidade, né? E essa obra, ela se destina a lhes achar o caminho, levando-os a tirar proveito dos nossos longos e laboriosos estudos. Porquanto, muita falsa ideia formaria aquele que pensasse bastar para se considerar perito nesta matéria. Saber colocar os dedos sobre uma mesa a fim de fazê-la mover-se ou segurar um lápis a fim de escrever. Enganar-se-ia, igualmente, quem pudesse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns, se bem que cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium. Tais qualidades existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. Os estudos que nós vamos realizar aqui, a gente não está formando os médiuns, né, que vão sair aqui do curso com todas as capacidades de já ir para a prática mediúnica. Mas vai dar base para entender como funciona essa prática mediúnica, para conduzirmos de forma segura e ética. E quero ressaltar que uma prática mediúnica, ela deve ser conduzida dentro de uma casa espírita idônea, que tenha como base a prática do amor, uma caridosa. Você trabalha sem esperar nada em troca. Quando digo isso, segura, seria ter a proteção espiritual necessária para essa prática. Porque quando nós vamos lidar com os espíritos, vem espíritos de diversos tipos de evolução. Então, tem os brincalhões, tem... Daí a necessidade dos estudos. Quando você estuda e você tem segurança, você que vai comandar a escrita, você vai comandar a incorporação, mas é importante que você esteja numa casa onde você confie na equipe espiritual. Então, isso é de suma importância. Tem que ver a sintonia dessa troca entre os encarnados, os trabalhadores encarnados e os desencarnados. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem que se tornem poetas, pintores ou músicos os que não têm o gênio de alguma dessas artes. Apenas guiam os que as cultivam no emprego de suas faculdades naturais. O mesmo sucede com o nosso trabalho. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto permitam as disposições de cada um, e, sobretudo,
dirigir-lhe o emprego de modo útil, quando ela exista. Esse, porém, não constitui o fim único a que nos propusemos. Então, aqui vamos dar início ao capítulo 1. Há espíritos? A dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente, são figurados como seres à parte da criação e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Já estudamos que o espírito, ele precisa de ter um perispírito para chegarmos ao corpo físico. E nós também já estudamos que para que uma pessoa possa estar encarnada aqui nessa planeta Terra, como que se dá? Na concepção. Então, quando o espermatozoide encontra com o óvulo e é fecundado, nesse mesmo momento, o perispírito é unido àquela energia, aquele corpinho lá. E ali já começa a se desenvolver o ser humano, que é composto de corpo físico, perispírito e espírito. Então, disso, nós já vimos essa parte nos nossos estudos. E só lembrando que os corpos do perispírito. Então, nós temos aqui o espírito e o nosso perispírito, a gente tem esses 3 corpos, que é o mental, o espiritual e o etérico. Para aí depois chegar no corpo físico. É necessário ter esse descenso energético para que o espírito consiga se adaptar àquele corpo físico. E nós estudamos também que nesses corpos aqui, o mental, o espiritual e o etérico, é onde estão as nossas memórias de reencarnações anteriores. E que também aqui, que fica no corpo mental. E no duplo etérico é onde ficam os nossos chakras, que são os centros de forças, que são centros que vão receber a energia do ambiente, filtrar para que o nosso corpo físico possa receber só o que é bem filtrado, só o que é bom. A não ser quando existe uma descarga muito grande de alguma emoção, alguma energia muito forte, aí vaza aquele chakra, ele não consegue suportar a demanda daquela energia, e aí vaza e vai para o nosso órgão físico, que é onde acontecem as doenças. Eu busquei no livro dos espíritos, na parte de influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Na questão 459, o espírito, ele diz assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E eles respondem: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Daí a importância de nós entendermos aquelas aulas anteriores da força do nosso pensamento. Nós é que vamos colocar aquela energia de proteção, porque espíritos estão ao nosso redor. O número de espíritos é muito maior do que o número de encarnados. Na outra questão diz assim: temos pensamentos próprios, os outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. E é isso o que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós 2 ideias que se combatem. Isso acontece muito. A gente vai, principalmente quando vamos decidir alguma coisa. A gente pensa numa coisa e fala: será que eu faço? Ah, não sei. Aí vem uma coisa boa, aí vem a indecisão, e vem. Então, essa dualidade, né, dos pensamentos seria essa interferência que nós estamos tendo aí dos nossos irmãos.
E como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos são, em geral, os que vos ocorrem de primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente se decidir pelo bem. O fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Então, a responsabilidade está em nossas mãos. Se você vai ouvir a indicação boa ou a indicação ruim, não importa. O que importa é que você tome a decisão de decidir pelo caminho do bem. E ainda eles dizem assim: os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmo? Algumas vezes, as ideias surgem de seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmo, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Aí vem um comentário de Kardec, puxando a nossa orelha. Diz assim: se fosse útil que pudéssemos distinguir os nossos próprios pensamentos daquele que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu o de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é assim que deve ser para o nosso bem. Então, não tem que ficar discutindo, será que isso é meu, será que isso é do espírito, e ficar preocupado, ficar com medo, não vai resolver nada. A gente tem que ouvir, sintonizar em boas energias, porque aí, pelo menos, esses espíritos que vão estar falando aqui com a gente vai ser de uma elevação maior, e aí a gente opta por aquilo que é melhor, que é do bem. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito. E é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão é a de colocar-te no bom caminho. E quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas. Então não adianta querer colocar a culpa nos outros, não. A energia, a gente só atrai aquilo que a gente está naquela frequência. Pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal. Quando tens a vontade de o cometer, eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. A questão 469, né? Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos, que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E é isso. Qual a forma de não atrair os maus espíritos? É a sintonia do pensamento.
Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Allan Kardec, na Gênese, diz assim. E essa figurinha aqui, ela ilustra bem aqui, ó. A pessoa, quando faz uma oração, ela coloca essa energia de proteção ao redor do seu corpo, e aí, ó, os espíritos não têm, a frequência está muito grande, está vibrando, não tem como eles conseguirem, a não ser que a gente abra uma brecha. Nós combinamos que hoje a gente estaria compartilhando uns com os outros, agora nessa parte da troca, a questão do julgamento. E só para finalizar, eu quero compartilhar com vocês aqui uma historinha que vai falar sobre a questão do julgar. Se libertaram do julgar? Cada um de vocês fizeram aí a sua parte, depois a gente vai estar conversando aí hoje. Então, a historinha é pequenininha, ela diz assim: um dia, uma pessoa subiu para a montanha onde uma mulher eremita meditava. Eremita é um indivíduo que usualmente por penitência ou religiosidade ou por simples amor à natureza vive em um lugar deserto, isolado, aquela pessoa que gosta de ficar voltando para si. Então, onde uma mulher eremita meditava e perguntou-lhe: o que faz em tanta solidão? Ao que ela respondeu: eu tenho muito trabalho. E como você pode ter tanto trabalho? Não vejo nada por aqui. Tenho que treinar 2 falcões e 2 águias, tranquilizar 2 coelhos, disciplinar uma cobra, motivar um burro e domar um leão. E por onde andam que não os vejo? Tenho-os cá dentro. Os falcões se lançam sobre tudo o que me é apresentado, bom ou ruim. Tenho que treiná-los a se lançarem sobre coisas boas. São meus olhos. As 2 águias, com as suas garras, ferem e picotam. Tenho que ensiná-las a não fazerem o mal. São minhas mãos. Os coelhos querem ir onde lhes convém e evitam enfrentar situações difíceis. Tenho que ensiná-los a ficar tranquilos, mesmo que haja sofrimento ou tropeço. São os meus pés. O burro está sempre cansado, é obstinado, muitas vezes se nega a levar a sua carga. É o meu corpo. A mais difícil de domar é a cobra. Embora esteja presa em uma forte gaiola, ela está sempre pronta para morder e envenenar qualquer um que esteja por perto. Tenho que discipliná-la. É a minha língua. Eu também tenho um leão. Ai, que orgulhoso. Vaidoso, se acha o rei. É meu ego. Como você vê, eu tenho muito trabalho. E você? Em que trabalha? Portanto, que nós possamos observar tudo sem juízos de valor, sem condenações, sem tomar partidos, observar apenas. Não se ofenda, não julgue, não diga, isso é bom, aquilo é mal, não avalie, não seja juiz, mas apenas um observador imparcial, uma testemunha. Observe, permita-se conhecer-se. Independentemente do caos e da fealdade, veja-se como és. Subitamente, começarás a compreender, e é essa compreensão que traz sabedoria. Nesse instante, tomará consciência que ser contra ou a favor é absolutamente desnecessário. Perante tal clareza, você se liberta. Não há necessidade de tomar partido ou fazer julgamentos. Onde prevalece a compreensão, tal conduta se ausenta. E a ausência de julgamento reporta a enigmática fluidez inerente ao todo.
O ato de julgar pressupõe a existência de uma luta contra alguma coisa. Quando apenas respeitamos a fluidez de todos os acontecimentos, surge a liberdade. A liberdade de superarmos a divisão da dualidade e de nos reconectarmos com o coração através da empatia e da compaixão. Esse textinho aqui é do Osho, é um indiano. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigado e agora vamos passar para a nossa parte de troca. Vamos conversar agora, fazer trocas. Alguém gostaria de compartilhar? Vocês tiveram a oportunidade de fazer o desafio que eu propus na terça-feira passada, que seria a gente estar nos policiando em relação a gente estar julgando tudo e todos a todo momento. Nós somos educados para que fizesse isso, né? A gente foi educado que tudo é feio, olha o que você está fazendo, tudo você tem que ficar pré-julgando antes de acontecer. E aí, o que vocês podem compartilhar comigo em relação a isso? Então, posso ser a primeira, porque assim eu vou dormir logo. Tá bom. Então, eu esta semana, tudo o que eu olhava, até os livros que eu lia, dizia isso mesmo, para não julgar. Mas tudo, as coisas que eu via, parecia que estava tudo assim a te dizer-me, mostrar. estás a fazer, a policiar-me também. Uhum. E é verdade que há muitas situações que julgo, nas quais tenho que ter muita atenção, porque ao julgar é como se estivesse a puxar uma energia negativa e a situação não muda. Isso mesmo. E eu fiquei assim muito perplexa em relação a certas atitudes que eu tenho, não é? De julgar. Muitas vezes está assim a falar e eu mordia a língua, tipo, não posso tentar não fazer. Mas ajudou-me a ver de onde é que vêm certas energias que não são tão boas e vem do julgamento, da crítica. Era isso que eu queria dizer. Obrigada. E é desse jeito mesmo. Quando a gente começa a policiar, a gente vê que quase tudo que você olha, você está julgando. É impressionante, nossa. A primeira vez que eu fui fazer esse exercício, eu fiquei impressionada comigo mesmo. Nossa, como eu julgava. E ainda julgo. Eu fiz essa semana também, achando assim que tinha melhorado. E me peguei ainda em várias coisas ainda. Nossa, é muito forte isso na gente ainda. É uma coisa que a gente precisa olhar. Laine, eu fiquei, como nossa colega falou, eu fiquei impressionada. Eu fiquei assim, de queixo caído, de perceber o quanto eu julgo o tempo inteiro. Então, assim, nossa, eu adorei esse exercício, sabe? A gente tem que fazer isso mais vezes e o tempo todo, né? Então, assim, que nem você falou, desde criança, a gente é acostumado assim na dualidade, né? Isso é bom, isso é mal, é pecado, não é pecado, é feio, é bonito, é do bem, é do mal. Então, assim, a gente fica tentando enquadrar as pessoas e situações o tempo inteiro, né? E independente da história da pessoa, dos motivos que ela tem, a gente, né? Eu percebi assim, nossa, é muito automático. E eu confesso que eu fiquei um pouco assustada, assim. Porque às vezes a gente acha que às vezes que estuda um pouquinho, né, Duane, acha que tá melhorzinho, mas acha às vezes que está estudando. Você tá bem melhor, né? Pode até estar mais um pouquinho, né, Marilei? Mas a gente acaba se pegando mesmo. Nossa, eu adorei esse exercício, sabe? Eu acho que eu quero continuar praticando, assim. Perceber o tanto que a gente está no automático
e o tempo inteiro julgando, sabe? Então, assim, eu achei legal porque a Vanieri, né, aquela palestrante também, ela fala, assim, de você começar a olhar os fatos que acontecem. E não ficar interpretando e julgando, sabe? Isso mesmo. Começar a olhar o que está acontecendo e não já interpretar e começar a trabalhar no assunto, sabe? É isso mesmo. Ontem mesmo o Wesley estava falando na Isso, aula assim, dele sobre a questão do verdadeiro espírita, e é aquele que luta constantemente contra as suas más tendências. E o que é lutar com as suas más tendências? É a gente estar nos policiando, observando. O que adianta a gente... não pode estudar, né, o espiritismo, que nos traz a razão, o entendimento, e não colocar em prática. Que vai resolver? Aí a gente entra na tal normose, que o Wesley também tanto fala, né? É aquilo que parece ser normal, mas não é. Que é só porque a grande parte da população age de determinada maneira, a pessoa passa a agir também igualzinho, porque a outra fez daquela forma. Isso a gente dá um nome de normose. E isso não é saudável. Para que a gente possa nos transformar, a gente tem que permitir esse autoconhecimento. E é como disse aqui na historinha aqui que eu contei. A pessoa, quando ela vai fazer uma meditação, ela encontra todos aqueles bichos, né? Ela tem a oportunidade de se encontrar. E se você vai meditar e você já medita, olha, eu quero olhar para isso, e você faz a meditação, é impressionante, mas você é direcionada, a energia flui para aquilo que você precisa entender, aquilo que você precisa de resposta vem na meditação. A Sofia está dizendo, o julgamento nos aprisiona e não nos deixa evoluir. E quando comecei a estudar espiritualidade, pensei que era melhor, mas quando vi que eu continuava a julgar, vi que não basta só estudar, também tem que fazer os exercícios. É isso mesmo. A pessoa que estava dando a palestra fez uma comparação, que às vezes aquela pessoa carola que ficava lá na igreja rezando 10 terços lá, mas saía de lá e saía falando de todo mundo, não sabia perdoar, não sabia nem se amar, e ela é muito menos evoluída do que aquela prostituta que está ali trabalhando. Muitas das vezes ela está ali fazendo apenas o serviço dela, na concepção dela aquilo não é aquele pecado que as pessoas colocam, né? E às vezes essa pessoa já sofreu tanto e já foi tão polida pelo sofrimento que ela tem muito mais amor para poder ajudar as pessoas, que às vezes a vida não dá tanta oportunidade a essa pessoa. Então nós não temos a condição de julgar as pessoas, se ela optou por ser daquela forma, se é pior ou melhor do que nós, ou de que, né? Isso aí não... E o que vai adiantar você julgar? Vai resolver? Não vai. Talvez piore, né? Então, é uma coisa muito que a gente acho que tem que estar olhando, essa questão mesmo do julgar. O julgamento, outro dia eu vi um post assim, mais ou menos assim, que o julgamento, ele é uma reação em espelho, né? Você julga no outro aquilo que você tem. Então, quando a gente está fazendo esse trabalho que você está falando e que nós fizemos ano passado, lembra? Assim, aí eu comecei a perceber realmente, quando você julga no outro, você tem aquilo dentro de você. É interessante porque a gente passa a se observar mais, né? Isso. Porque você não sabe por que você está julgando aquela pessoa. Ela tem a história dela, a vida dela. Não tem o porquê a gente julgar, né? Agora, se eu estou julgando, é uma reação espelho. Eu não estou me percebendo nela. Agora, a partir do momento que a gente faz esse estudo, a gente vai se percebendo. Quando você tá julgando o outro, aquilo que você tem, que não sabe que tem, né? Isso mesmo. Oi, Solange. Tudo, e você? A gente está igualando a pessoa. E você também não conhece nada. Por que ela age daquela maneira? Por que
que ela é aquela, né? Qual é a posição dela num patamar, né? Numa evolução. Então, a gente não é. Quem vai julgar depois é Deus depois. Nós não, nós temos que olhar a nossa vida. Nós temos que ver, nos policiar, não nas ações, mas nos nossos pensamentos também, né? É isso Nós mesmo. temos que todo dia não fazer um final, assim, o que nós fizemos durante o dia, o que nós temos que melhorar, né? Isso. O que nós devemos fazer as boas ações, né? Então, nós temos que olhar para nós, para dentro, para a gente melhorar, para a gente crescer, não igualar a pessoa. Quando a gente julga, a gente iguala a pessoa, coisa negativa. Muito obrigada, Tawane. Boa noite. Eu que agradeço pela sua participação. Obrigada. A gente vai encerrar, então, por hoje. Agradeço aí a participação de todos. A próxima aula, ela vai ser com o Dr. Wesley. Ele é o coordenador do nosso grupo Saúde Integral, um grupo mediúnico que a gente trabalha há mais de 10 anos juntos. E eu pedi a ele, ele se colocou à disposição e na quinta-feira ele vai ministrar essa palestra. Ele é escritor, psiquiatra, ele não gosta que fale, né, Luiz? Ele não gosta que fale o que ele é, não. Ele diz que... Mas, assim, ele vai falar sobre lixo mental. Tem as colocações dele, tem uma vivência muito grande, os exemplos dele são bem ricos. Tenho certeza que vocês vão gostar muito dele e que vai ser uma aula assim, bem enriquecedora para nós. Então, quinta-feira, no mesmo horário, só que vai ser com o Wesley, ok? Então, até quinta-feira, eu aguardo vocês aí para a gente estar com mais esse momento aqui de estudo. Beijo. Fiquem com Deus. Boa noite.